Eu queria perguntar, Roberta, como foi seu primeiro contato com a PNL e como foi a sua paixão até então? Bom, eu experimentei a PNL dentro de um treinamento que usava PNL, mas a gente não sabia que era PNL. Porque hoje, se você olhar todos os meios de comunicação, todos os treinamentos que são focados em comportamento, em mentalidade, em mudanças e transformações, a base é a programação neurolinguística. Ela segue com outros nomes, né, com nomes mais reais, né? Por exemplo, a gente usa a parte técnica é âncora, mas você já deve ter ouvido falar em gatilhos mentais, né? Então são os gatilhos mentais que dispara comportamentos. E esses gatilhos, né, eles vão puxar aquilo que pode ser bom e pode ser ruim, né? Então, eu comecei a PNL querendo me desenvolver. Então, uma das coisas que a ferramenta faz, que essa metodologia fez eu me apaixonar, é que ela é muito rápida. E eu sou o tipo de pessoa que adoro coisas muito rápidas de transformação. Eu gosto de varinhas mágicas que faz plim plim e você já sai diferente, né? Então, eu participei desse treinamento e esse treinamento ele realmente fez uma virada porque todo ele era o uso da metodologia por trás dele era a ferramenta de programação neurolinguística. Então, eu experimentei com o meu corpo a neurolinguística. E isso transformou a minha vida. Eu entrei de um jeito e saí de outro. E aí eu me apaixonei pela ferramenta, pela metodologia e por mim. Porque eu era uma e me transformei em outra. E a partir daí eu comecei a querer mais, me desenvolver mais. E aí eu fui fazendo tudo que aparecia com esse tema para poder eu me desenvolver enquanto pessoa, né? E aí eu fui aprendendo, né? E fui aprendendo. E aí chega uma hora você é cobrada para ensinar. E aí foi quando eu comecei a ensinar a programação neurolinguística. E aí, esse desenvolvimento, né, dentro da escola de PNL, é essa metodologia por conta dessa experiência, e eu tenho outras áreas de atuação também, que faz com que eu tenha uma maior visão holística do ser humano. Tanto é que a minha empresa chama Humano Center, né? Então, por quê? Porque o que a gente quer é o humano se transformar naquele ser que ele veio para ser. Porque ao longo da vida nós vamos enfiando muitas coisas, programações que não são nossas, são dos nossos pais. E a gente faz isso com uma maestria enquanto nós somos criança. Nós carregamos coisas para pertencer a essa família, para pertencer a esse sistema. E aí esse carregar essa coisa vai deixando de ser a gente. E aí a gente vai crescendo, vai carregando mais coisas, vai querendo ser amado, pertencendo. E aí chega uma determinada fase, a gente não sabe mais quem somos. E aí o que acontece é que a gente perde o nosso propósito desta vida, de estar aqui, e vamos ficando com estados emocionais alterados, tristes, depressivos e hoje em dia muito mais, porque cada vez mais a pessoa está usando coisas que não são delas. As redes sociais vão fazendo isso, com que ela precisa apresentar uma coisa que ela não é. E aí esses estados mentais, por isso a saúde mental vai cada vez pior, né? Cada vez mais os diagnósticos, vai fazendo com que a pessoa fique cada vez se sentindo pior. Vai distanciando dela mesma. E era assim que eu estava, porque na época eu era uma empresária e super ambiciosa, trabalhava pra caramba, era workaholic, e aí de repente mudou tudo. E aí eu comecei a querer me desenvolver. Então, a primeira coisa que a ferramenta, que essa metodologia traz, é desenvolver a si mesmo. Porque ela vai fazer com que você conheça como é que está organizado o seu sistema, como que são a formação das suas crenças, por que você é desse jeito, como você chegou até construir você, essa sua identidade. Então, essa sua identidade, ela é mutável. Porque se você construiu, você desconstrói. E é só você que pode fazer isso. Dá um trabalho, mas você pode fazer. Então, foi assim que eu comecei, me desconstruindo para saber quem eu sou, para me reconstruir e viver o meu propósito, a minha essência. E hoje esse é o meu propósito, ensinar as pessoas a também se sentirem melhor. O curso de PNL é ministrado pela Treine Roberta, certo? Que está à frente aqui na Escola de Programação Neurolinguística de Natal.
Roberta, como a gente pode aplicar os ensinamentos da PNL no dia a dia, né? O tema do nosso encontro hoje, queria que você pudesse estar falando para o pessoal que está em casa, como funciona a PNL, de maneira fácil, né? Para que a gente possa juntos pensar fácil. Ok, então vamos lá, né? Porque pensar uma coisa que é tão é, importante, que é a formação, né? E a programação neurolinguística, acho que antes da gente pensar fácil, precisa explicar o que é, né? O que é a programação neurolinguística. Então, a programação neurolinguística, ela é uma metodologia de conhecer como é que o mecanismo do seu pensamento, da sua linguagem e do seu comportamento funciona. Ou seja, partimos do princípio que pensamos e esse pensamento leva a uma neurologia. Então, todo pensamento está dentro da nossa neurologia, que é esse cérebro que a gente tem, que é o organizador desse pensamento. Nesse pensamento, a gente, através dele, vai traçar uma linguística, uma linguagem, e essa linguagem vai gerar o que a gente chama de um padrão de comportamento. Então, nós vamos funcionar a partir do pensamento, que vai gerar essa linguística, que é a fala, que pode ser verbal e não verbal, e também o comportamento, que é como é que a gente vai agir de acordo com aquilo que está pensado, né? Então, a programação neurolinguística, ela é uma ferramenta de autoconhecimento para que você possa entender esse mecanismo, para gerar um resultado melhor das coisas que você quer na vida. Então, quantas vezes você já se disse ou já se perguntou por que algumas pessoas conseguem atingir resultados, né, aquilo que elas desejam, e outras pessoas fazem a mesma coisa, mas lutam e se sentem presas com o mesmo desafio? Então, essa é a diferença. A programação neurolinguística, ela pode fazer com que você construa um pensamento diferente para gerar o resultado, ou seja, atingir as suas metas. Então, se nós não construímos um pensamento positivo, que gera resultado, que constrói essa linguística, né? E é muito mais fácil a gente dar um exemplo na hora de você pensar ou fazer um comando. Normalmente a gente faz um comando que a gente quer uma coisa. Então, eu quero, como você mesmo falou, né? Eu quero passar num concurso. Então, como é que eu vou passar num concurso? Nessa minha linguística, eu tenho o desejo, mas esse desejo ele está muito subjetivo. Falta que concurso, falta qual concurso, em que lugar, onde, quando. Então, quando nós vamos construindo uma linguística mais objetiva, mais focada, a tendência é você conseguir praticar e levar esse resultado adiante na ação, tá? Então, a programação linguística, ela é uma metodologia que gera resultados e que ela está no âmbito de todas as áreas da vida de uma pessoa, porque um ser humano, ele pensa, ele sente e ele age. Agora, como é que a gente vai usar essa ferramenta no dia a dia, né? Então, tudo que um ser humano aprende vai para dentro de uma memória. E essa memória, ela é armazenada através do que a gente chama do que os nossos sentidos capturam da realidade. Então, quando você está passando no meio da rua e aí você foca com seu olho em determinada coisa, é como se o olho tirasse várias fotos daquilo. E essas fotos vão registrando em imagens na nossa cabeça. E também tem sons que o nosso ouvido capta nesse passar na rua. Os sons são registrados. E também as sensações do nosso corpo, através da pele, através do nariz, do tato, se a gente pega alguma coisa ou não. Então, todas essas sensações que são a nossa porta de entrada para a informação, elas vão para o nosso cérebro e são armazenadas lá. E aí nasce o aprendizado. E quando a gente vai usar a linguística, a gente tem que ir lá, relembrar, pegar aquilo que a gente sabe para falar sobre aquilo. Então,
O que a neurolinguística faz é estudar esse mecanismo de entrada de informação, de como vai registrar essa informação e depois como eu vou usar isso para eu poder saber que eu sei e usar e praticar no dia a dia. Roberta, aplicamos a PNL em tudo que vivenciamos. Ela nos ensina a entender um pouco do funcionamento das nossas capacidades emocionais e ajuda a conhecer a estrutura do cérebro, correto? Exatamente, né? Então, vamos supor, vou falar que tem 4 pilares principais da programação neurolinguística. Primeiro é o que a gente chama de gerar empatia, que na neurolinguística a gente dá o nome de rapport. É entrar em sintonia com o outro. E o segundo pilar é traçar esse objetivo de uma forma focada no resultado, né? O objetivo precisa focar na solução, no resultado. Um outro pilar é a flexibilidade, porque se você não está tendo um resultado, você precisa ser flexível para mudar a estratégia. E um quarto pilar é a acuidade sensorial. O que é a acuidade sensorial? Lembra que eu falei que tem os sentidos do nosso, são as portas de entrada de informação? Então, é a partir das nossas próprias portas de entrada, que são os olhos, os ouvidos, o tato, paladar, olfato, que a gente vai observar o mundo, observar a nós mesmos e os outros, para gerar essa empatia. E essa empatia é parte de um outro princípio que diz que todos nós somos diferentes. Então, como é que eu vou me comunicar com uma pessoa que é diferente de mim? Como eu vou usar a linguística, mesmo falando a mesma língua, que é o português aqui para a gente, como é que eu vou falar o português com o outro, se a língua é igual, mas o que tem dentro da cabeça dele, que são os aprendizados e o modelo que ele vê do mundo é diferente do meu. E é por isso que gera esse conflito de comunicação, porque eu estou falando uma palavra, né? E a palavra ela é subjetiva, e o outro está entendendo que aquela palavra que você está falando, que está na cabeça dele, tem outro significado, e aí você acha que aquela palavra que você está falando é o significado que tem na sua cabeça, então você fala a mesma palavra, que na sua cabeça tem um significado, e no do outro tem outro significado, mas a palavra é a mesma. Por quê? A partir daquela palavra, os eventos e experiências que aquela pessoa passou são diferentes do seu. Mas ela usa a mesma palavra. E na comunicação, eu uso essa mesma palavra, achando que o outro está entendendo, e estou clara que ele está entendendo, ainda falo, mas é assim. E para ele não é. Por isso que é importante checar sempre essa empatia. Me explica uma coisa, isso que você está falando significa o quê? E aí ele vai te dar o modelo que tem na cabeça dele para saber e você comparar se esse modelo é igual ao que tem na sua cabeça. E aí sim você vai esclarecer a comunicação para não gerar conflito. Então, uma das ferramentas da programação neurolinguística é que você pode resolver conflitos de uma forma muito simples. Basta fazer perguntas específicas para esclarecer esse modelo que está na cabeça do outro que é diferente do seu. Imagine, então, se você tem um filho, que esse modelo dele é bem restrito, completamente diferente de você, ainda parte do princípio que ele vê o mundo com uma altura menor que você. Então, para ele, tudo que está ao alcance dele, na altura dele, é muito grande. Mas para você não é, porque você já é grande, é um pai, uma mãe, um cuidador, e você vê aquilo menorzinho. Mas para a criança é muito grande. E a criança fala assim, mamãe, papai, tem um monstro debaixo da mesa. E para ele é um monstro, porque é gigante. Mas você olhando do ponto de vista que você está vendo, não é. E aí você fala, sai daí, menino, largue disso. E aí isso faz com que você não crie empatia com seu filho. E aí ele não vai te ouvir, nem vai te ver, e você vice-versa, não escuta ele e nem vê ele. Então não tem comunicação. Então a metodologia da PNL faz com que você, através desse conhecimento de que cada um tem um modelo de mundo completamente diferente de você, faz você entender, peraí, deixa eu perguntar se aquilo ali ele está entendendo e o que tem na cabeça dele. E também perguntar a ele para ele explicar o que aquilo significa para ele. E aí esclarece.
E aí diminui os ruídos na comunicação, diminui os estados emocionais que causam dentro dessa comunicação. E também o que vai diminuir é que tanto a comunicação vai ficar mais eficaz e você vai desenvolver estados de mudança emocional muito rápido, porque através da linguística você vai poder fazer uma pergunta específica e quebrar aquele estado da pessoa. E aí o resultado disso, você deixa de reagir para agir. Aplicar essas técnicas da PNL no dia a dia para a gente mudar esses resultados. Uma pessoa que fez uma cirurgia recentemente, ou uma pessoa que está fazendo um plano de dieta alimentar, eu posso trabalhar os pilares da neurolinguística com essas categorias, Roberta? Toda a área de saúde, ela é muito contemplada quando a pessoa, qualquer profissional e até mesmo a própria pessoa que tem o sintoma, ela pode melhorar e às vezes até curar mesmo, né? A gente tem ferramentas que uma delas é muito maravilhosa, que se chama cura rápida de fobia. Então é possível fazer uma cura de uma fobia em 30 minutos com uma ferramenta específica que se chama cura rápida de fobia. Por quê? Porque a mente aprendeu a se proteger. Fobia sempre é um jeito que você aprende de se proteger de um evento que realmente é perigoso. Mas aquele evento passa, você saiu do perigo, mas aquele que a gente chama aquela impressão e aquela memória ficou gravada. E aí, se você tem qualquer estímulo que faça você linkar, e é o que a gente chama de ancorar, é um gatilho mental que vai do lado de fora. Qualquer estímulo externo que faça você rememorar esse evento, seja através de um estímulo visual, uma imagem, seja através de um som que teve naquele evento, ou uma sensação, e essa sensação ela fica gravada no corpo mesmo, nas fáscias musculares. Então, vai lá, dispara um gatilho na sua neurologia para a mente vir para fora e ela traz a sensação. Então, dá aquele pânico de novo. Aí você fica fóbico de novo. Então, o que a gente faz? A gente vai na estrutura mental e corta essa sinapse. E é meio que colocasse engata com outra coisa. E aquela memória é como se ela tivesse apagada. E aí, toda vez que tiver um estímulo do lado de fora, você não vai ter mais a sensação. E a fobia desaparece, como um passe de mágica. Funciona, funciona. Nem todas as fobias depende de que tipo de evento que tem, né? Mas, em geral, em termos de sintoma, é muito eficaz. Então, vou dar um exemplo prático, né? Tá passando uma corrente de vírus por aí, e os vírus, eles andam para todos os lugares. O que precisa fazer não é exterminar com vírus, porque eles são seres como nós, estamos habitando no mesmo planeta. Mas o que precisa fazer é a minha imunidade ficar alta, para quando o vírus passar, ele passa. Ele vai, não acho uma casinha para eles, que eu chamo que no meu corpo é uma casinha. Então, essa casa não tem espaço para ele. Mas para que não tenha esse espaço, eu preciso ter uma mentalidade de saúde, que é o que eu chamo de mentalidade de saúde. Lembra, a programação neurolinguística estuda o pensamento, e esse pensamento é essa mentalidade. A partir dos eventos que eu criei na minha vida, que eu aprendi, eu vou ter esse pensamento que vai me gerar o que eu acredito, que vai me gerar o que eu valorizo. Então, tudo que eu valorizo e que eu acredito foi porque eu passei por uma experiência. Ou eu passei com o meu corpo, ou alguém me falou, ou meus pais me vêm repetindo a vida inteira, desde criancinha, e eu mesmo sem passar por aquilo, eu acredito naquilo, porque eu confio nos meus pais, eles são as autoridades máximas. Eu cresço com aquilo e aquilo fica na minha mentalidade. E como é que eu mudo esse pensamento? Então, como eu vou mudar o meu pensamento para um pensamento saudável? Se a vida inteira eu ouvi a família é doente, isso é genético. Se fulano teve, eu vou ter. Então, isso a epigenética já está dizendo que os comportamentos, as doenças não são tão genéticas assim, não. Porque o que o DNA faz é replicar uma mensagem, e a mensagem ela vem do meio, do ambiente. E aí vem a epigenética para meio quebrar essa crença de que a gente pode mudar, sim,
um comportamento estabelecido lá atrás e não ser mais daquele jeito aqui na frente. Então, passou o vírus, voltando para o vírus passa, eu tenho um sistema imunológico bom e eu todo dia eu falo, eu como, lógico, né? Eu preciso comer coisas saudáveis, fazer atividade física, mas eu preciso principalmente ter essa mentalidade de saúde e no sentido de que é acreditar mesmo. Então, o vírus vai passar e como é que eu faço isso na linguística? Ah, o vírus passou, eu vi um monte de gente doente. Aí eu falo assim, eita, eu acho que eu vou gripar. Aí, se eu dar um pigarrinho na minha garganta, eu falo, eita, eu acho que eu vou gripar. Então, uma vez, falando uma vez, duas vezes, você repete quantas vezes essa frase até chegar dentro de casa. Aí, quando chega de noite, qualquer evidência que você tenha de qualquer coisa, aí você baixa o seu sistema imunológico e o vírus, quando entra, fica. Porque foi você que deu um comando. Eu vou gripar. Né? Então, você mudar essa mentalidade ajuda também a você ter mais saúde, né? E também na mudança de estado. Então, você deu um exemplo de que pessoas que têm problemas ou que estão se recuperando de um AVC, de uma doença, e aí, naquele momento, ela está num estado emocional que está debilitado. Ela talvez tenha que ficar acamada, dependendo das pessoas. E se ela tem uma mentalidade que é o pensamento dela, com crenças que limitam a ela a não receber o serviço, não receber o atendimento ou a ajuda, porque ela tem um valor que é orgulho por trás, então estou dando os níveis de camada do que a nossa mente faz. Então, se eu tenho isso tudo dentro da minha mente, que é o meu aprendizado, eu não vou querer ajuda. E isso vai me fazendo com que meu estado emocional fique para baixo. Ou seja, eu vou ficando triste, toda hora eu tenho um looping de pensamento, ai, quando é que eu vou sair daqui? Ai, que é horrível ficar doente. Ah, isso, aquilo outro. E isso vai gerando um estado emocional que eu vou entrando nele. E quando eu entro nele, é difícil quebrar. Então, o que a PNL faz? É você perceber essa dinâmica de estar entrando e mudar o seu estado. É você que é o responsável por mudar o seu estado e não os outros. E aí, como você vai fazer? Aprendendo desse jeito de mudar, quebrar esse estado. Ou seja, quebrar essa emoção e voltar e ancorar na sua mente memórias de emoções que te levam num estado diferente. Quando você quebra esse estado, de um estado down para um estado up, né? Ou seja, uma coisa ruim que você está sentindo para uma boa que você está sentindo, você já vai mudar toda a neurologia do seu sistema nervoso para que todos possam trabalhar para que você tenha um resultado diferente. Então, só esse simples fato de mudar o pensamento, né? De simplesmente de mudar o estado, né? E isso pode ser através do seu corpo, da sua palavra ou do seu pensamento. Os três vão interferir. E se você faz os três, aí você sai daquele estado rapidamente. Então, vou dar um exemplo. Eu pensei, eu vou gripar. Então, como que eu posso pensar diferente? Ah, tá todo mundo aqui gripado. Que bom que o meu sistema imunológico é forte e resistente e ele vai se portar da melhor maneira possível. Mudei meu pensamento. Se eu estou com um estado de que realmente eu não estou com um estado muito agradável, eu começo a mudar meu estado. Como eu posso me sentir melhor? Eu começo a mudar meu pensamento para mudar meu sentimento. E aí, a partir daí, eu mudo a minha ação. Então, o que eu vou fazer para sair daqui? Primeiro, eu não vou ficar aqui. Segundo, né, eu posso mudar daqui. Ou, se eu tenho que ficar aqui, que é um trabalho, então eu mudo também as minhas ações. Né? Naquele momento, o que eu posso fazer para focar na solução e não no problema? Muito simples, foco. Eu saio do problema, que seria o sintoma, e vou para a solução. E começo a colocar minha mente naquela meta com resultados. Como é que eu posso sair disso? Então, amanhã eu vou acordar melhor. Então, eu vou focando minha mente na imaginação, que a nossa mente criadora faz, para tirar o estado atual, para levar você para um estado desejado, que é o que você quer, né? Aquilo que você quer, que é ter saúde. E isso é muito rápido, basta fazer. Não precisa acreditar no que eu estou falando, mas é só experimentar. Quebra o seu estado e muda do estado, que você vai ver que muita coisa vai mudar. Uma outra coisa, Paulo, é que quando a gente foca na solução, e isso é usado para gestores, empresários, pessoas que têm que entregar as coisas, que têm que funcionar,
que tem que gerar um resultado, porque senão a empresa não fica satisfeita, né? Porque a empresa ela é focada no resultado. Então, a programação neurolinguística ela também entra nas áreas também de gestão, ela entra na área de saúde, ela entra na área da educação, porque uma mente focada, ela vai ser mais fácil dela registrar as informações, armazenar as informações e depois recuperar as informações. E se eu tenho um estado bom de aprendizado, a mente também vai capturar mais informação. Então, os professores, eu acho que tem algumas profissões, como terapeutas, psicólogos, todas os profissionais da área de saúde, todos, sem exceção, certo? Todas as pessoas que lidam cuidando de gente, pais, educadores, professores, treinadores, áreas de saúde, gestão, né? Todas essas áreas é condição básica fazer uma formação com essa metodologia, né? E uma das coisas, né, a metodologia da PNL, ela já tem desde a década de 70, mas como nós temos 24 anos já de experiência, nós desenvolvemos quase que uma metodologia especial dentro da escola, porque nós aplicamos a programação neurolinguística na sua origem, mas colocamos uma metodologia mais eficaz, porque você vai participar de experiências para transformar. Então, não é teoria, você vai viver aquilo com o seu corpo para que você possa gerar uma transformação em você, para que você depois possa gerar a transformação nos outros. E você vai poder atuar também com as ferramentas para ajudar as pessoas, né? Hoje, às vezes eu estou no meio de um caixa do supermercado e quando eu escuto uma frase assim, e aí de repente eu falo assim, talvez se você trocasse essa palavra dessa por essa, fosse funcionar. Você experimenta daqui quando eu voltar semana que vem, que eu estou voltando sempre aqui no supermercado, eu vou te perguntar se funcionou. Né? E na maioria das pessoas que experimentam, elas dizem, nossa, mudou tudo. Que esse programa de hoje tenha ajudado você a pensar fácil sobre o universo da PNL. Agradecer a Roberta, né, por ter aceitado o nosso convite, de estar trazendo um pensamento mais fácil para você que nos assiste, que é um compromisso nosso.